Olá, povo de Deus! Olá a você, meu querido. Um excelente dia para você. Que a paz de Cristo possa estar abundando e superabundando no seu coração. Eu, pastor Carlos Henrique, estou aqui fazendo este vídeo para trazer a você uma palavra de Deus. A você que tem pedido ao Senhor Deus respostas, tá bom? E eu quero nesta manhã, manhã de domingo, louvar a Deus juntamente com você, agradecidos ao Senhor Jesus, sabendo que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família está nas mãos do Senhor, está tudo no controle de Deus, ok? Então, convido você para estar recebendo esta palavra, uma reflexão para o seu fortalecimento e para que você possa estar aí, superabundando na sua vida, na sua fé e crendo que Deus ele é fiel em todas as coisas, tá bom? E só um lembrete, você já é inscrito do nosso canal? Você ainda não se inscreveu? Então aproveita, vai lá, se inscreve, deixa aí o seu joinha, tá bom? Deixa o seu comentário abaixo e ative o sininho para que assim você possa ser notificado, e avisado de todas as nossas mensagens, de todo o trabalho que é feito aqui no nosso canal, tá bom? Então vai lá, nos ajude a divulgar a palavra de Deus e levar sempre uma palavra de esperança para tantas outras vidas. Bora para o vídeo? Meus queridos de Deus, em tudo e para tudo se há um propósito debaixo do céu. Olha o que o sábio Salomão ele escreveu em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Olha o que é que ele nos diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, há uma pergunta para o nosso coração nesse dia. E a pergunta é: o que nós temos feito com o nosso tempo? Porque de fato, de verdade, muitas pessoas, muitas vezes elas vivem uma complexidade, uma inferioridade, e que às vezes ela olha para os céus e faz a seguinte indagação e pergunta ao Senhor Deus: Deus, qual é o propósito da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui neste mundo? Por que que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Querido, muitas vezes nós estamos passando por coisas, por situações, que essas situações, elas são a evidência daquilo que produzimos, daquilo que fazemos. Certamente, existe sim um objetivo, existe sim um propósito debaixo de todos esses céus. Existe sim uma verdade para todo o ser humano. Você não nasceu por acaso. Eu não nasci por acaso. Nós não viemos a este mundo por um erro, que os nossos pais cometeram na sua adolescência. Não. Talvez alguém pode até ter sido gerado dentro dessa proporção. Talvez alguns o digam: pastor, eu sou infeliz porque eu sou fruto de uma relação que não foi desejada. Eu sou fruto que não foi esperado, que não era esperado. Então eu cresci dentro de um lar conturbado, eu não fui amado pelos meus pais, sempre fui rejeitado, ou quem sabe fui doado
E por isso que eu acho que a minha vida não tem propósito. A palavra de Deus, como resposta para você essa manhã, é esta. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para a nossa vida, há um propósito determinado pelo grande Deus. Para a sua vida, existe sim um propósito. Você não é obra do acaso, você não é fruto do acaso. Você veio a essa vida porque há um propósito que Deus ele há de manifestar para você. Que Deus há de manifestar na sua vida. Talvez você tenha vindo de uma relação indesejada. Talvez você veio, e não era esperado o seu nascimento. Mas saiba, no coração dos seus pais, no coração da sua mãe, talvez no coração de muita gente você não existia. Você não tinha essa vertente, mas no coração de Deus, você sempre existiu. No propósito de Deus, sempre houve você, sempre existiu você. Porque não há nada nessa vida em que Deus ele não faça. Não há nada nessa vida em que Deus ele não determine ou que Deus assim o faça. Você é um projeto de Deus. Então, você veio a essa vida porque tem um propósito. Você tem um propósito. Deus tem propósitos na sua vida. Talvez você diga, pastor, mas por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que eu estou nessa idade e ainda não me realizei, ainda não consegui me curar dessa doença que a minha mente, o meu coração está tão adoecida há anos. Não consigo perdoar os meus pais, não consigo perdoar as pessoas. Por que eu vivo dessa maneira? Querido, primeiro você já está consciente. Você não é fruto do acaso, você não é obra do acaso. Você nasceu porque Deus assim o quis, pois Ele tem propósito. Na sua vida existe sim um propósito firmado. A segunda verdade que você precisa conhecer é que para esse propósito há o tempo de Deus. Há o tempo determinado para o cumprimento deste propósito. Então punha hoje, abra o seu coração e coloque hoje no centro do seu coração. Deus tem um tempo traçado para a minha vida. Pois o sábio Salomão, ele mencionando do versículo 2 em diante, ele diz que há tempo para todas as coisas. Assim como existe o propósito, nasceu, existe o propósito. E para o cumprimento do propósito existe o tempo. E há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer. Você passa 9 meses, A criança, o feto, passa 9 meses sendo gerado, Cada dia sendo formado no ventre da sua mãe. Aos 9 meses, mais alguns dias, ele nasce. Então, houve o tempo do nascimento. Assim como também Salomão vai dizer que há tempo de morrer. O ser humano, ele tem o seu tempo determinado. Não sabemos, não conhecemos, mas existe o tempo de findar-se a vida. Sabe, Salomão vai dizer que há o tempo de você plantar. Você planta a semente, você planta a bananeira, você planta o cajueiro, você planta um coqueiro, mas há o tempo de você desfrutar do que você plantou. Há o tempo para você poder colher esse fruto. E ele diz, há tempo de plantar, mas estamos cientes de que também vai existir e vai chegar o tempo de arrancar. Então, para a sua vida, eu quero declarar nesse dia em nome de Jesus, que há tempo, há um tempo, existe um tempo traçado para você. Existe o dia em que a sua história vai mudar. Existe o momento em que tudo isso vai passar. O tempo do sofrimento, o tempo da angústia, o tempo da dor, o tempo da calamidade. Tudo isso vai passar. Você só precisa abrir o coração e reconhecer que a bondade e a misericórdia de Deus, ela é sem medida sobre a nossa vida. E que assim como o Senhor nos trouxe a vida, sabendo assim que existe o propósito, então eu sei que há o propósito de Deus traçado para a minha vida.
E o propósito de Deus para a nossa vida é que venhamos a ter uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida no seu espírito, uma vida de alegria, uma vida de graça, uma vida abundante. Então acalme o seu coração, olhe para os céus e lembre-se que há um Senhor cuidando de você. Há um Deus Todo-Poderoso cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus negócios, cuidando da sua empresa, cuidando de tudo quanto é seu. E que o tempo da tempestade, o tempo dos vendavais, o tempo do inverno vai passar e logo, logo a primavera vai chegar. Creia nisso, alegre o seu coração, pois na sua vida existe um propósito e que nesse propósito o tempo vai chegar para ele se cumprir. Então guarde essa palavra. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o nosso próximo encontro.